Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, como vocês estão vendo, de novo, numa estrutura um pouco diferente, improvisada, não é aquele padrão que a gente costuma fazer, mas o importante é a qualidade da análise, né? O importante é manter a linha de pensamento. E o vídeo de hoje é para falar da semifinal da Série D, né? O Itabaiana entrou em campo neste domingo pelo jogo de ida da semifinal da Série D, neste domingo, dia 8 de setembro, e venceu o Retrô fora de casa na Arena de Pernambuco por 1-0. Um resultado fundamental e não foi lá um grande jogo do Itabaiana. Vou explicar, né, a minha opinião sobre o assunto, vou trazer uma análise, mas o importante foi saber vencer e sair com o resultado. Antes disso, eu peço para que você que está acompanhando, se inscreva aqui embaixo no canal Eduardo Costa Analisa, ative o sininho para receber as notificações, né? Espalhe o link para mais pessoas e deixe o like, né, para que outras pessoas também de forma orgânica possam chegar a esse vídeo e acompanhar aqui conosco. Sem mais delongas, então, vamos para a análise de Retrô 0, Itabaiana 1, jogo de ida da semifinal da Série D. Bom, Itabaiana entrou com um time um pouco parecido, né, com o que enfrentou o 13 no jogo de volta, né, das quartas de final, o jogo do acesso lá em Campina Grande, mas com uma mudança importante, né? Do meio para trás o time era o mesmo, né, com o Chiquinho, com o Gabriel Caran, com o Gustavo Fagundes e com o Gabriel Araújo, mais à frente o Gabriel Henrique, o Cleiton, o Léo Carvalho, e aí uma mudança mais à frente, o Tarcísio no time titular, junto com o Leilson e com o Jupi, seguindo no comando de ataque, sem o Thiago e sem o Gustavo Schutz. E foi interessante observar a dinâmica do Itabaiana durante o jogo, porque principalmente no primeiro tempo, era muito visível como o tricolor, com a bola, fazia uma linha de 3. O Gabriel Araújo, que alinhou como lateral esquerdo, ele é um zagueiro de origem, né? Então ele fazia a função de zagueiro pela esquerda, e aí você tinha o Gustavo Fagundes e o Gabriel Caran junto com ele. Então você tinha os três formando um trio de zaga, e aí Chiquinho e Léo Carvalho partiam como alas pela direita e pela esquerda, para dar essa velocidade pelos lados. Só que o Itabaiana, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, cometeu um erro de estratégia que poderia ter sido fatal, acabou não sendo. Itabaiana manteve uma marcação muito parecida com a que fez no jogo contra o 13. Só que o 13 é um time de mais velocidade pelos lados do campo, né? Então acabou tendo que cruzar muitas bolas. É um time que tem mais velocidade do que técnica, digamos assim. O Retrô já é um time mais técnico, que trabalha um pouco mais a bola. Então o Itabaiana, sem fazer uma marcação tão combativa, acabou dando muito espaço para o time do Retrô, para os meias do Retrô, principalmente o Hadley, né, que estava jogando um pouco mais recuado, mas é um cara que tem essa qualidade no pé, já jogou mais avançado em outras vezes, e o Retrô teve muito espaço, né, criou algumas ótimas oportunidades no primeiro tempo, exigindo inclusive a intervenção do Jefferson, e ele é um personagem que já vou falar. E o Retrô era melhor na partida, bem melhor na partida, até sair o gol do Cleiton. E é um gol, o gol do Cleiton, que evidencia muito o que era o Itabaiana ofensivamente na partida. Porque se você olha para o time, né, como eu citei, Leilson, Cleiton, a entrada do Tarcísio e o Jupi. São 4 jogadores móveis, de muita movimentação, de velocidade. Então você percebia que eles não tinham uma posição fixa. Os 4 alternavam muito, né? Durante o jogo, no primeiro tempo, eu estava tentando observar qual era o posicionamento de cada um e tive até um pouco de dificuldade, porque eles não ficavam fixos em posições específicas. E é inclusive daí que sai o gol, porque o Tarcísio, ele pela esquerda faz a jogada para o Léo Carvalho, o Léo justamente como ala, como eu falei, né? Com o Gabriel Araújo lá atrás fazendo a proteção, cruza, e aí a bola sobra para o outro lado, vem o cruzamento e o Cleiton de cabeça faz o gol. Um gol que veio no momento em que o Itabaiana não era melhor e sofria bastante. Então veio o segundo tempo, né? O Itabaiana conseguiu controlar um pouco melhor o jogo depois do gol. Veio a segunda etapa e aí o técnico Roberto Cavallo promoveu algumas alterações para segurar o time. Nessas alterações, dava para perceber claramente como o Itabaiana já tinha uma linha de 5 mesmo. Porque o que acontecia? O Gabriel Araújo, né, que eu falei, zagueiro que entrou pela esquerda, fazia de lateral esquerdo. E o Gabriel Henrique, o primeiro volante, recuava para fazer com um terceiro zagueiro, né? Ele descia para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Então você tinha Chiquinho, Gabriel Henrique, Gabriel Caran, Gustavo Fagundes e Gabriel Araújo. É uma trinca de Gabriéis aí, é um pouco complicado. E aí mais à frente entraram o Jean Henrique, o Marlon e o Cauã. Então, o Jean Henrique vinha para fazer a proteção pela direita, junto com o Marlon, e pela esquerda,
o Cauã e o Cadu Baroni, outro que eu não citei também, que entrou no segundo tempo. Então você fechava muito bem a proteção ali, né? 2 de um lado, 2 de um outro, 5 mais atrás e só o João Vitor mais à frente como um homem para tentar ali capitalizar em contra-ataques. Não foram tantos. Essa questão da marcação, né, que eu citei no primeiro tempo, voltou a se repetir em vários momentos do segundo tempo. E o Itabaiana acabou tendo um pouco até de sorte. Eu não gosto muito de usar o termo sorte, mas o Retrô perdeu algumas boas oportunidades. Já vou falar do Jefferson, né, como eu disse. Mas o Itabaiana foi objetivo. O Retrô criou várias chances, não conseguiu marcar. O Itabaiana não criou muito, mas na sua principal chance, guardou. E essa é uma característica muito forte do Itabaiana ao longo desse mata-mata. O Itabaiana foi ganhando uma casca muito grande e aprendeu a vencer. Essa vitória contra o Retrô é a vitória de um time que sabe vencer, porque esteve nas cordas em vários momentos da partida, mas achou maneiras de se salvar. Eu não gosto muito do clichê que se usa na análise do futebol, que é o tal do saber sofrer. O Itabaiana soube sofrer. Eu particularmente não gosto muito porque eu acho que o saber sofrer ele é muito relativo e está muito ligado também à questão do resultado. Então, se o Itabaiana tivesse, por exemplo, tomado um gol ontem no final, empatado o jogo, então não soube sofrer com as mesmas oportunidades que o Retrô teve, eu acho um pouco relativo. Mas o Itabaiana achou um jeito. Tem dia que você não vai conseguir envolver o adversário, que você não vai conseguir exercer uma super marcação-pressão. Tem dia que você vai ter que simplesmente achar um jeito. O Itabaiana, no segundo tempo, achou um jeito de ganhar. E ganhou. E óbvio que isso passa pela questão da experiência, né? O Itabaiana passou por várias provações nesse mata-mata. De ter que buscar um resultado contra o Atlético Cearense na segunda fase, né? Perdeu na ida e reverteu na volta. De tanto na ida quanto na volta ir buscar empate contra o Porto Velho. De ter que segurar um 13 no Amigão lotado com muita pressão em Campina Grande. Então o Itabaiana foi passando por diversas provações e foi se segurando. Ontem mais uma. Beleza, não enfrentou um grande caldeirão, né? Não é o caso do Retrô na Arena de Pernambuco. Mas um time muito técnico, que sabe o que fazer com a bola. Um time muito bom, esse time do Retrô. E que criou várias oportunidades. O Itabaiana foi dando um jeito, uma a uma, de se salvar. E aí o principal destaque entra, que é o Jefferson. Para mim, o nome do jogo, um dos nomes da temporada. Ele faz 2 defesas muito boas, né? A primeira, como eu citei, de frente para o gol lá no primeiro tempo. Eu já tinha citado ela lá atrás. E a segunda, né, já na reta final do segundo tempo, quase nos finalmente, vem no contrapé, né? Ele vai meio que contra o movimento do próprio corpo, né? Porque ele tá caindo para a esquerda e se joga para a direita para tentar fazer a defesa e consegue fazer uma defesa monumental. Talvez a grande defesa do campeonato, né, da Série D inteira, se não uma das principais, que foi realmente impressionante e segurou a vitória para o Itabaiana. E além disso, né, em outros momentos, você percebe como, até pela própria experiência, ele é um cara que tem muita liderança no elenco. Então o Retrô, em alguns momentos, começou a abusar de cruzamentos, aí o Jefferson saía com segurança, segurava e pedia calma. Esfriava um pouco o jogo, sem fazer tanta cera, né? Porque às vezes o goleiro exagera muito na cera, mas ele, sem precisar dessa cera excessiva, segurava o jogo, acalmava o time, dava uma reposição de bola um pouco mais tranquila. O Itabaiana rifou muita bola ao longo do jogo, perdeu muitas segundas bolas, né? Isso foi uma característica. O Retrô cruzava, a bola era rebatida, sempre voltava para um jogador do Retrô. Mas quando chegava para o Jefferson, ele conseguia trazer uma calma e sair jogando com um pouco mais de tranquilidade. Isso foi fundamental para o Itabaiana em alguns momentos conseguir sair do buraco e conquistar essa vitória. É normal, você vai jogar contra uma equipe como o Retrô, uma ótima equipe como a do Retrô, fora de casa, é normal que eles pressionem mais, que eles busquem mais. Mas o Itabaiana foi achando jeitos de se sustentar. Conseguiu e saiu de Pernambuco com uma vantagem importantíssima. Não é uma vantagem, obviamente, que define o confronto, né? O Itabaiana vai entrar numa situação agora para esse jogo semifinal, né, para o jogo da volta no Mendonção, no domingo agora às 4 da tarde, em um cenário diferente. Porque nos outros 3 mata-matas, o Itabaiana foi jogar em casa sem a vantagem, né? Contra o Atlético Cearense, ele chegou para o jogo no Mendonção perdendo por 1-0, né? Porque perdeu o primeiro jogo na ida por 1-0 e teve que buscar. E nos jogos contra Porto Velho e 13, o Itabaiana abriu a série em casa. Obviamente começa empatado. Agora o Itabaiana começa o jogo na sua casa tendo vantagem. Se o jogo terminar empatado, o Itabaiana classifica para a final. Isso não pode entrar para os jogadores como uma forma de relaxamento. Não acho que seja o caso, o Roberto Cavalo não é esse cara. Ele consegue passar uma disciplina muito grande para esse elenco, mas é importante. O elenco do Itabaiana não pode entrar para esse jogo
mais relaxado porque tem a vantagem, agora está em casa e tudo mais, as coisas não vão se resolver tão facilmente. O Retrô é um ótimo time e tem condições de reverter, mas o Itabaiana deu um passo gigantesco. Eu particularmente vi esse confronto muito como 50-50 antes dele começar. Hoje eu já vejo o Itabaiana com favoritismo pela vantagem que construiu e por saber se portar em diversas situações. Digo e repito, o Itabaiana é um time que sabe vencer. Foi aprendendo isso ao longo da primeira fase e principalmente pelas situações que passou no mata-mata. E hoje é um time extremamente confiável. A torcida confia que o Itabaiana pode ir contra o Retrô em Pernambuco e vencer. E foi o que aconteceu. E vai ter um estádio lotado a seu favor, um clima fantástico, uma chance de chegar numa final nacional, que seria algo espetacular, inédito, histórico. Então Itabaiana tem totais condições. Não é um jogo ganho. Tem que tomar muito cuidado com esse time do Retrô, que é muito cadenciado e sabe trabalhar a bola. Por outro lado, o Itabaiana é um time que tem muita força nos lados de campo, com velocidade, com o Leilson, o Tarcísio que eu citei agora há pouco, o Cado Baroni, o próprio Cleiton, que não é um jogador necessariamente de lado, mas que tem velocidade também, sabe pisar na área. E o Retrô já vai começar o mata-mata perdendo. Retrô precisa buscar o resultado, então vai deixar espaços. E o Itabaiana, se soubesse aproveitar desses espaços, tem tudo para construir um placar e classificar para a final da Série D. Um jogo da volta que, por mais que tenha esse peso, né, de uma classificação para uma final nacional, é um jogo naturalmente mais leve. A Série D ela acaba permitindo isso, né? Como você consegue o seu objetivo principal já nas quartas de final, a semi muitas vezes acaba sendo um confronto um pouco mais leve, as duas equipes entram um pouco mais soltas. Deu para sentir até isso no jogo do domingo, né? O Itabaiana contra o Retrô. É óbvio que teve que se segurar em alguns momentos, mas não foi um grandíssimo Deus nos acuda, não era uma tensão gigantesca. O time entrou mais leve. E eu imagino que com o resultado favorável, jogando dentro de casa, entre ainda mais leve e consiga exercer seu melhor futebol. A ver o que teremos no domingo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, né, de novo, um cenário um pouco improvisado, não foi a mesma coisa, mas o importante é sempre trazer a análise aqui para vocês. Se você gostou, mais uma vez, repito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre de olho aí nos nossos conteúdos. Espalhe o link para geral para que mais pessoas possam vir. Deixe o like para que outras pessoas organicamente possam nos encontrar. Isso tem nos favorecido muito nos últimos vídeos. Vocês deixaram muitos likes e isso aumentou bastante as visualizações. Eu agradeço muito pelos novos inscritos, pela audiência de vocês que estão chegando. E é isso. Muito obrigado por estarem aqui comigo em mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou da vitória do Itabaiana, que foi um pouco diferente em relação a outras, né? Mas conseguiu se sair bem, conseguiu o resultado e eu aguardo vocês na próxima. Valeu!